Eu tenho certeza que você está preparando a sua lição para o próximo domingo, quando o Espírito sopra em Éfeso, a lição de número 7. E nesta maravilhosa terça-feira, você é bem-vindo à sala do banquete, onde nós vamos estudar a palavra de Deus, focados na EBD, onde temos por tema a palavra e a ação do Espírito transformam pessoas. Está em Atos capítulo 18, versículo 9. Versículo 8 ao versículo de número 10. Aqui nós observamos que em Atos capítulo 19, versículo de número 9 ao versículo número 10, só confirmando, a palavra e a ação do Espírito, que é o Espírito Santo, transformam pessoas, quer dizer, a palavra e o Espírito Santo usando a espada, que o apóstolo Paulo diz que a palavra é a espada do Espírito, né? Então nós podemos observar que esse texto registra um dos períodos mais importantes do ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Entende-se, e a gente sabe que a cidade era um importante centro comercial, cultural e também religioso da Ásia Menor, profundamente influenciada pelo paganismo e pelo culto à deusa Ártemis. É nesse ambiente sombrio, esse ambiente frenético, que o evangelho avança, se expande. E o apóstolo Lucas ele apresenta uma verdade muito importante. A transformação de pessoas acontece quando a palavra de Deus é anunciada com fidelidade e o Espírito Santo atua na vida daqueles que a ouvem. Então, a palavra de Deus, estou aqui com a Bíblia Sagrada, aquele lançamento da CPAD, e em muitas ocasiões, em muitas igrejas, a palavra ela está em desuso, mas entendemos pela própria palavra que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E o texto não apresenta uma igreja crescendo simplesmente por estratégias humanas, como temos hoje. Temos que ter estratégia, tem que fazer isso. Não. O crescimento acontece mediante a proclamação da palavra, a ação do Espírito, a perseverança dos servos e a resposta das pessoas ao Evangelho. Temos aqui uma proposição. Primeiro, a palavra de Deus anuncia a verdade. E o Espírito Santo aplica essa verdade ao coração, produzindo aqui, assim o quê? Transformação na vida das pessoas. Em segundo lugar, nós observamos que a palavra de Deus precisa ser anunciada com ousadia, mas essa ousadia é no Espírito, quando dizem Atos 19:8, que é o texto em estudo, falou ousadamente por espaço de 3 meses. A primeira expressão que merece atenção é falou ousadamente, mas é na unção do Espírito Santo. Entenda que o apóstolo Paulo ele não entrou na sinagoga simplesmente para apresentar uma opinião religiosa, como muitos fazem na igreja, trazendo já a sua mente contaminada. Ele anunciou a mensagem de Cristo com convicção. O termo utilizado por Lucas está relacionado à ideia de falar com franqueza, liberdade e coragem. Hoje nós observamos que tem nas redes sociais assembleando, ou seja, os pentecostais, trocando farpas com aqueles que são tradicionais e vice-versa. E tinha aqui, eu estava olhando agora há pouco, ouvindo um vídeo e assistindo, que um pastor que é tradicional combatendo o Pentecoste. Isso é loucura. E o apóstolo Paulo não ensinou isso, por hipótese alguma. Paulo sabia que a mensagem do Evangelho poderia provocar oposição, que isso é natural, mas isso não impediu de proclamar.
O que Paulo fazia? Aí Lucas apresenta duas ações de Paulo, disputando e persuadindo. Isso não significa uma discussão agressiva, né? A ideia é de argumentar, dialogar, explicar e demonstrar racionalmente a verdade das Escrituras. Paulo não apenas dizia, creiam, ele ensinava, ele explicava, ele argumentava e ele persuadia. Então, a igreja precisa recuperar a centralidade da palavra, deixar denominações de lado, A ou B, e vá para a rede social, prega o evangelho limpo, puro. Uma igreja pode ter métodos, programas, eventos e atividade, mas a transformação pura e genuína só acontece quando a palavra de Deus ocupa o centro da missão. Não basta falar às pessoas, é necessário apresentar-lhes a verdade de Deus. Em terceiro lugar, o centro da pregação de Paulo era o reino de Deus. Veja que o Dr. Lucas diz em Atos 19:8 acerca do reino de Deus. Lucas não diz que Paulo estava simplesmente falando sobre religião, a minha religião, eu sou reformado, eu sou pentecostal, eu sou isso. Não, eu sou assembleiano, eu sou arminiano, eu sou calvinista. Isso é bobagem, isso é banalizar uma verdade tão verdadeira que tanto Armínio como Calvino, eu creio que eles estarão juntamente com a igreja no dia do arrebatamento. Paulo estava ensinando acerca do reino de Deus e não apresentava uma denominação. Por quê? Porque o reino aponta para o governo soberano de Deus manifestado em Cristo. Portanto, a pregação de Paulo tinha como objetivo levar seus ouvintes a compreender que Deus estava estabelecendo seu governo, chamando as pessoas à fé, ao arrependimento e à submissão a Cristo. Exegeticamente, isso é muito significativo. Por exemplo, Paulo não pregava para produzir apenas conhecimento intelectual. Não, eu falo em grego, em hebraico, não sei o quê, então nada. Ele pregava para produzir uma resposta espiritual. A palavra não foi entregue apenas para informar a mente, mas para transformar a vida. Então, meus queridos, a verdadeira pregação bíblica deve conduzir o ouvinte a uma decisão. Primeiro, reconhecer a autoridade de Cristo. Segundo, abandonar o pecado. Mas não é somente o pecado de fumar, de beber, de jogar, de se prostituir, de mentir, de assaltar. Não, é o pecado da língua. Segundo, confiar no Evangelho. Muitas pessoas pregam o Evangelho, mas não confiam. Por isso agridem as outras pessoas. Tem o Evangelho como um amuleto. E o Evangelho não é amuleto, não. O Evangelho é boas novas de salvação. Terceiro lugar, submeter-se à vontade de Deus. Precisamos. E em quarto lugar, meus queridos, é viver de acordo com a palavra. A palavra que verdadeiramente alcança o coração não deixa a pessoa da mesma maneira. E em quarto lugar, nem todos aceitam a palavra, como diz no versículo 9 de Atos 19, mas como alguns deles se endurecessem. Aqui encontramos uma realidade importante do ministério cristão, de estar sempre em contato com essas pessoas com o coração duro. Observamos que Paulo pregou, Paulo ensinou, Paulo argumentou, Paulo persuadiu, mas alguns se endureceram. A expressão indica uma atitude de resistência, pessoas obstinadas diante da mensagem. O que é que isso nos ensina? Ensina que a pregação do Evangelho não significa que todos responderão positivamente. A palavra pode ser anunciada fielmente e ainda assim algumas pessoas podem rejeitá-la. Há uma diferença importante. O pregador é responsável por anunciar fielmente a palavra. A resposta pertence ao ouvinte diante de Deus. Paulo não alterou a mensagem para agradar
É assim, aqueles que resistiam, ele também não abandonou a sua missão. Quinto lugar, a rejeição não impediu o evangelho, que o evangelho avançasse, alcançasse os opositores. Observamos que os opositores começaram a falar mal do caminho. Essa expressão importante em Atos é muito importante. Por quê? Porque o cristianismo primitivo era conhecido como o caminho, indicando uma maneira de viver fundamentada em Cristo. Os opositores não estavam simplesmente rejeitando uma ideia religiosa, estavam atacando aqueles que seguiam a Jesus. Então Paulo tomou uma decisão estratégica. O que foi que ele fez? Retirou-se dele, separando os discípulos. Ele não abandonou a missão, mas mudou o ambiente de ensino. Isso demonstra sabedoria ministerial, uma lição para a igreja. Uma porta, quando uma porta se fecha, Deus pode abrir outro espaço para que a sua palavra continue avançando. A oposição não conseguiu interromper a obra. A palavra continuou sendo ensinada, progredindo, alcançando vidas. E, em sexto lugar, observamos que a transformação exige ensino contínuo. Quando diz no versículo 9, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. O apóstolo Paulo estava ali. Aqui encontramos algo fundamental. Paulo não realizou apenas uma grande reunião evangelística, não, onde o nome dele iria aparecer, não. Ele ensinava todos os dias. Isso revela a importância da perseverança do discipulado. A transformação espiritual não deve ser entendida apenas como uma experiência momentânea. A pessoa precisa ouvir, aprender, compreender, crer, praticar e amadurecer. A palavra forma discípulos. Por isso, a escola bíblica dominical possui uma importância extraordinária. Por que é que muitas pessoas estão anêmicas, que vão para a igreja quando bem querem, na hora da escola ocupa em outras atividades, porque estão doentes espirituais. A alma engordou, então estão sufocando o espírito. Será que é preciso que Deus dê um alerta? Então é hora de se acordar. A igreja que ensina a palavra está formando pessoas para viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade do mundo. Precisamos chamar, induzir as pessoas para virem para a escola dominical para terem vidas. E, em sétimo lugar, o Espírito Santo está presente no contexto da transformação. Embora Atos 19, 8 a 10, destaque diretamente a pregação e o ensino da palavra. Precisamos observar o contexto imediato. Em Atos 19, 6, antes desse acontecimento, Paulo impôs as mãos sobre algum discípulo e veio sobre ele o Espírito Santo. Portanto, Lucas apresenta no contexto de Éfeso a palavra sendo ensinada e o Espírito Santo atuando poderosamente. Isso é fundamental para compreendermos o tema. A palavra revela a verdade e o Espírito Santo opera no coração para que essa verdade produza frutos. Não devemos separar aquilo que Deus uniu. A palavra, sem dependência do Espírito, pode tornar-se apenas informação, experiência espiritual. Sem a palavra, pode conduzir ao erro. Muita gente tem muita experiência, dá testemunho, prega bonito, grita, bate no púlpito, mas são latas vazias. Mas quando a palavra e espírito ganham o caminho, andam juntos, ganham espaços, temos uma igreja fortalecida, ensinada e transformada. E em oitavo lugar, a perseverança na palavra produziu alcance extraordinário. Lucas 19, 10 diz, e durou isto por espaço de 2 anos. 2. Então,
Lucas destaca a duração, 2 anos. Paulo permaneceu ensinando. Isso nos mostra que grandes resultados espirituais normalmente estão ligados à perseverança. Paulo não procurou resultados imediatos. Ele ensinou durante 6 meses e anos. E então Lucas apresenta os resultados. Quando ele diz: todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Que maravilha, né? Isso não significa necessariamente que cada indivíduo da província pessoalmente ouviu a Paulo, mas demonstra a enorme expansão da mensagem a partir daquele centro missionário. Foi, vamos dizer assim, centípetra de dentro, né, do centro, e com isso alcançou a Éfeso, e Éfeso tornou-se um importante centro na propagação do evangelho. Observe a sequência. Paulo pregou, pessoas ouviram, discípulos foram ensinados, a igreja foi fortalecida e a palavra se espalhou. A transformação de pessoa tornou-se instrumento para alcançar outras pessoas. Não foi para vender mensagem. Em nono lugar, a palavra transforma pessoas e as pessoas transformam vidas através de vidas transformadas. Quando levam a palavra, esse é um dos grandes princípios de Atos 19. O evangelho não termina naquele que o recebe. A pessoa alcançada por Cristo torna-se parte da missão. A palavra transforma a mente, porque ensina a verdade, transforma o coração, porque confronta o pecado, transforma os valores, porque estabelece novos princípios, e transforma o comportamento, porque produz obediência. A missão, porque transforma o discípulo em testemunha. Então, por isso podemos o quê? Afirmar: uma pessoa transformada pelo Evangelho torna-se instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Em 10º lugar, meus queridos, o princípio central do texto podemos resumir Atos 19, 8 a 10, em 4 movimentos. Primeiro, a palavra é anunciada, falou ousadamente. Segundo, a palavra é ensinada, disputando todos os dias. Terceiro, a palavra enfrenta resistência, quando diz: algum deles se endurecessem. E em quarto, a palavra continua avançando. Todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra. O que é que isso demonstra? Demonstra que a palavra, ela vai de encontro às oposições, e a oposição não consegue impedir o seu avanço quando Deus estabelece o primeiro lugar na sua vida. Então, a oposição não consegue impedir o avanço da palavra de Deus quando nós permanecemos fiéis à missão. Em 11 lugar, aplicação para a igreja atual. Como nós vamos falar isso? Primeiro, a igreja precisa voltar a ensinar a palavra com profundidade. Não podemos substituir o ensino bíblico por entretenimento. Pessoas que estão entretidas, não pode. Então, a igreja precisa de pessoas que conheçam as Escrituras. Entretenimento é muito bom. Quando nós praticamos, é maravilhoso, né? Vamos fazer uma coisa e tal. Mas a palavra tem que ter o seu lugar. Porque todo entretenimento pode resultar mal sem a palavra. Segundo lugar, o ensino deve depender do Espírito Santo. Não basta conhecimento intelectual. Precisamos do que? Da iluminação, direção e capacitação do Espírito Santo. E em terceiro lugar, a oposição não deve nos fazer abandonar a missão. Paulo demonstrou isso quando encontrou resistência, mas não desistiu. Ele simplesmente mudou a estratégia sem mudar a mensagem. E em quarto lugar, meus queridos, a transformação exige perseverança. Paulo permaneceu ensinando por 2 anos. Resultados espirituais duradouros não são construídos apenas em um culto. Não.
é persistência sistematicamente. E em quinto lugar, uma igreja ensinada torna-se uma igreja missionária. Quando os discípulos são transformados, eles levam uma mensagem para outros lugares. Nós observamos isso no texto que nos apresenta uma poderosa visão do ministério cristão. Paulo encontrou na sinagoga e pregou com ousadia. Ele ensinou acerca do reino de Deus. Alguns rejeitaram, sim. Se endureceram, sim. Paulo não desistiu. Ele separou os discípulos e continuou ensinando diariamente. Durante 2 anos, perseverou na missão. E o resultado foi extraordinário. Todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Jesus. Portanto, o texto nos ensina que a transformação espiritual não acontece pela força humana, mas pela ação de Deus através da sua palavra e do seu Espírito. Quando diz a palavra de Deus apresenta a verdade, o Espírito Santo aplica esta verdade ao coração e uma vida alcançada por Deus torna-se instrumento para alcançar outras vidas. A palavra e a ação do Espírito Santo transformam pessoas. Onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito Santo opera com poder e liberdade, vidas são transformadas, discípulos são fortalecidos e o Evangelho avança. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Compartilhe, deixe o seu like, ganhe mais um seguidor no nosso canal, para que outras pessoas possam aprender a palavra genuinamente como ela é. E amanhã, quarta-feira, nós estaremos juntos, se Deus quiser. Então, focado na EBD. Vem comigo.